Advogado de Daniel Alves deixa o jogador, sai do caso. A família diz que o jogador foi traído, estaria se sentindo abandonado. E agora vem a ex-mulher do Daniel Alves, detona o jogador, diz que está arrependida de defendê-lo e ainda estaria cobrando milhões do atleta na justiça. Nossa, é uma confusão bem grande e a situação do Daniel não é boa, não. Conta tudo, Keilinha. Tá às vésperas aí do julgamento, né? Nas vésperas do julgamento, a situação do Daniel Alves está cada vez mais complicada. O advogado que cuidava da acusação de estupro do jogador, né? Ele está sendo acusado de violência sexual envolvendo uma moça numa boate lá na Espanha. O Cristóbal Martel largou o caso. E quem vai defender o Daniel agora é uma jovem advogada de 35 anos. O advogado que estava cuidando do caso disse aí num canal de TV que largou o caso do Daniel, porque acredita que o resultado não vai ser positivo. Ele acredita, então, que o Daniel pode realmente ser condenado, né? O próprio advogado admitiu que acha que vai perder o caso, então decidiu cair fora. Logo depois da notícia que o advogado do Daniel Alves abandonou o caso, o irmão do Daniel fez uma postagem. Ele fala sobre traição. Olha só a postagem do irmão do Daniel Alves, olha o que ele escreveu. Podem trair você, sim, podem te humilhar, também. Mas de uma coisa pode ter certeza, é que ninguém pode tirar de você o que Deus preparou. Desistir jamais. Então o irmão está do lado do Daniel e está falando sobre traição. E vou trazer agora uma outra situação. Essa semana não saiu a notícia de que a mulher teria suspendido o divórcio? Sim, a Rona, né? E voltado para casa? Sim. Os amigos do Daniel Alves querem entender se é amor, se ela voltou por amor ou se ela voltou para casa justamente para ter direito aos bens, já que ela era casada com ele. Complicada essa situação. Olha que interessante. Olha isso, porque muito se falou, né, que ela paralisou o processo de divórcio e voltou para casa onde eles moravam. Ela tinha feito até uma carta falando que ia se separar dele. E aí, enquanto o irmão do Daniel Alves aparece aí do lado dele, a ex-mulher deles diz que se arrependeu, né? A ex-mulher dele, a Dinorá Santana é o nome dela. Uma mulher que foi muito importante na carreira dele, ela ajudou a cuidar da carreira dele. Tem 2 filhos com ele, né? Ela acabou de dar uma entrevista dizendo que se arrependeu. A entrevista caiu como uma bomba na defesa do Daniel, porque a Dinorá foi casada com ele 10 anos, foi casada há 10 anos com o jogador e teve 2 filhos com ele. E falava bem dele? Falava bem dele. Agora não mais? Não mais, ela disse que se arrependeu de tudo que falou. Ela é mãe do Daniel e da Vitória, né? O Daniel tem 16, a Vitória... Não, o Daniel tem 17, a Vitória tem 16, né? E a Dinorá contou que tá arrependida de ter defendido o ex-marido, o Daniel Alves, e que tá brigando com o jogador na justiça porque ele não pagou a pensão dos filhos nos últimos 5 anos. Olha isso, 5 anos sem pensão. O valor é milionário e está em segredo de justiça. Se fala até em 10 milhões, mas essa informação não foi confirmada oficialmente. Mais de 10 milhões de reais. Mas a declaração da Dinorá é muito forte, Gotini, pode atrapalhar muito o Daniel. Ela falou numa entrevista aí pro Lucas Pazin, e eu separei aí uns trechos da entrevista. Vamos ver então. Olhada, primeiro trecho. A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Nossa. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber de sua existência. Para mim, ele morreu. Dinorá. Olha só. Pesado, né? Ó, falou mais uma, ó. Ajudei por ser pai dos meus filhos e me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto para falar com os jornais e eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo, mas quando eu não fui mais interessante para ele, nem para ele, nem para os seus advogados, ele sumiu. Ela quis dizer que foi usada e que falou frases ditadas pelos advogados. Eu acho que você tem total razão. É uma bomba a fala da Dinorá. E vai atrapalhar, viu? E ela é uma empresária hoje, bem-sucedida, tocou a vida dela. Vamos pro primeiro trecho, novamente, o trecho que a Keila leu aqui. Vamos lá. Ajudei... Ajudei... Não, o outro trecho, por favor. Isso. Aí. A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Aí, Keila, ela quer distância, né? É isso. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber de sua existência.
pra mim, ele morreu. Tem uma coisa interessante nessa história e triste. Ela fala nessa entrevista que ela levou os filhos para visitar o Daniel e ficou esperando por 10 dias o ok dele pro dia que os filhos poderiam ir até a penitenciária. E ele ignorou solenemente. Ele não retornou. Ele não retornou e para ela isso foi assim crucial, sabe? Fazer duas crianças sofrerem com uma situação dessa não tem perdão. O segundo trecho destacado aqui por Keila Gimenez na Hora da Venenosa. Ajudei, ela tá dizendo por que ela falou bem, olha, ajudei por ser o pai dos meus filhos. Só que agora ela tá arrependida, olha o que ela diz, ó. Me arrependo justamente porque ele parece não se importar com isso. Sinto que fui usada, colocada como uma boneca para repetir frases. Advogados me passaram falas decoradas no aeroporto para falar com os jornais e eu fiz. Na hora só pensei que o certo era defendê-lo, mas quando eu não fui mais interessante para ele nem para os seus advogados, ele sumiu. É pesado, hein? E quando alguém assume que falou algo a pedido dos advogados, isso é usado contra a pessoa na justiça. Ele tá preso em Barcelona. Tá preso em Barcelona e o julgamento deve ser por esses dias. E essas bombas estouraram justo agora, perto do julgamento. Olha aí, o julgamento pode acontecer, não teve a data marcada ainda, mas acontecendo a gente vai saber se ele vai ser condenado ou absolvido. O Daniel Alves, considerado o maior vencedor da história do futebol mundial. É mesmo? O número de títulos acumulados? O número de títulos importantes de ligas. Por exemplo, ele ganhou muitos títulos jogando no Campeonato Espanhol, no Campeonato Francês, no Campeonato Italiano. Você entendeu? Então, reunindo tudo é uma quantidade de os títulos das ligas mais importantes, ele é considerado... Não sei se ainda é o maior vencedor, até então era... Mas se não era o maior, é um dos maiores vencedores, sempre jogando em ligas importantes. Que encrenca.